Olá! Vamos começar a correção, né, das atividades que foram feitas passadas semana passada. A primeira é a distribuição eletrônica, tá? Eu passei para vocês que vocês fizessem a distribuição eletrônica do carbono, do nitrogênio e do ferro, tá bom? Eu vou fazer... A primeira coisa para fazer distribuição eletrônica é o quê? O diagrama. Então, a gente vai fazer de novo esse diagrama aqui, tá? Primeira coisa, as camadas K, L, M, N, O, P, Q, certo? Depois, os números dos níveis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A gente sabe que a camada K só tem um subnível, um S2. A L tem S e tem P. A M tem S, tem P e tem D. A N tem S, tem P, tem... Ó, aqui é um 4, gente. Tem D e tem F, certo? A O tem S, tem P, tem D e tem F. A P tem S, tem P e tem D. E a Q tem S e tem P, certo? Aí, depois, a gente vai fazer as cestinhas. Bora aqui. Daqui pra cá, daqui pra cá, daqui pra cá. Pronto. Então, agora vamos começar. Primeiro elemento, carbono. Vou botar aqui, ó. A gente apresenta carbono como C. Que número que eu tenho que olhar para fazer distribuição? Se é eletrônica, é o elétron. Como a gente não representa na tabela periódica o elétron, eu vou trazer a tabela periódica aqui para poder a gente achar, tá? O carbono aqui, ó. Ó o carbono aqui. A gente vai usar o quê? O número atômico. Nessa tabela periódica aqui do livro de vocês, eu vou para a legenda, tá? O número atômico, ele coloca aqui, ó, número atômico, e sua sigla é representada aqui, ó, certo? Então, o número atômico do carbono é esse 6 aqui. Então, eu vou pegar aqui, ó. Eu sei que o número atômico é 6. Se o número atômico é 6 prótons, eles vão ter também quantos elétrons? 6 elétrons. Então, eu sei que é 6 elétrons. E agora, vamos fazer a distribuição. Eu vou começar aqui, ó, pelo primeiro, a primeira setinha e desço. Eu encontro o primeiro aqui, né, assim? Então, bora aqui, ó. 1S2. Eu coloco logo 2 porque eu tenho 6. Aí, eu já coloquei 2 aqui. Eu tinha 6. Agora, fica faltando quanto? 4, porque 2 já tá aqui, né? Vou pro próximo. Descendo a seta aqui, não tem mais nenhum. Volto pro final da outra. Descendo aqui, eu tenho o primeiro aqui, ó, 2S2. 2S. Eu tenho 2 para colocar, eu tenho 4, eu tenho 2. Eu coloco 2 aqui e fica faltando quanto ainda? 2. Descendo aqui, ó, não tenho mais nenhum, eu vou pro final da outra. O próximo é quem? 2P6. 2P. Ele cabe 6, mas eu tenho 6? Não, eu tenho 2. Eu vou e coloco 2 aqui e acabou, certo? Agora, eu vou identificar as camadas. O 1 é a camada K, o 2 é a camada L. Então, ele tem quantas camadas? K, L. Quantos elétrons por cada um? Na camada K, ele tem 2. E na camada L, ele tem quanto? 2 com 2, 4. Certo? 4. Aí, vamos agora desenhar os elétrons. Núcleo, quantas camadas? K, L. Na primeira, ele tem 2. Na segunda, ele tem 4. Certo? E aí, tá certinho. Ótimo. Vamos para a próxima, nitrogênio. O nitrogênio, ele tá aqui, ó. Ó, o nitrogênio aqui, ó. Qual é o seu número atômico? Esse númerozinho pequenininho aqui, 7, tá? Isso significa que ele tem um número atômico 7. Ou seja, quantos elétrons? 7 também. Vamos fazer. Começa aqui, ó, do primeiro.
Descendo, o primeiro é um S2. Coloco aqui, um S2. Eu tinha 7. Coloquei 2 aqui, falta quanto? Falta 5. Vou pro próximo, ó. Descendo aqui não tem mais nenhum, eu vou pra próxima seta. Aí o próximo é quem? 2S2. Vou e coloco aqui, 2S2. 5, eu tinha 5. Coloquei 2 aqui, agora falta quanto? Falta 3. Aí eu desço aqui, não tem mais nenhum, vou pro próximo. O próximo é 2P6. 2P. Ele cabe 6, eu tenho 6? Não, eu tenho 3, então eu coloco só o que eu tenho. E acabou, certo? Quantas camadas? O 1 é K, o 2 é L, ou seja, 2 camadas, K e a L. A K tem quantos elétrons? 2. A L tem quanto? 3 mais 2, 5. E agora é só desenhar. Núcleo, primeira camada K, segunda camada L. A K, 2, 1, 2. A L, 5. 1, 2, 3, 4, 5. E por fim, eu tenho o ferro, que é o Fe, tá? Vamos aqui na tabela periódica achar o ferro. Ó, o ferro tá aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver, tá? Ah, deu uma entortadinha, gente. Pera aí, deixa eu arrumar. O Fe aqui, ó, o número atômico dele é 26, certo? 26. 26 prótons. Se ele tem 26 prótons, ele tem quantos elétrons? 26 também. E vamos começar, tá? Bora aqui, ó. Primeira aqui, ó. Primeiro nível, 1S2. Vamos aqui. 1S2. Eu tinha 2 pra colocar, tenho. Aí eu coloco 2 aqui, 26 que tira 2 que eu botei aqui, fica faltando quanto agora? 24. Vou pro próximo aqui, ó. Descendo eu não tenho mais nenhum. Descendo eu não tenho mais nenhum. Aí eu vou pra próxima seta. O próximo é quem? 2S2. 2S2. Coloquei 2 aqui, eu tinha 24, que botei 2 aqui, agora eu tenho quanto? Tenho 22. Descendo aqui eu não tenho mais nenhum, vou pro próximo. 2P6. Eu vou e coloco aqui, ó, 2P6. Aí, eu colocando 6 aqui, 22 que eu coloquei 6 aqui, fica faltando quanto? 16. Vou descer, aí eu aqui, ó, vou descendo, ó. 3S2 é meu próximo. 3S2. Coloquei 2 aqui, eu tinha 16. 16 que tira 2, fica faltando quanto? 14. Vou pro próximo aqui, ó. Aqui não tem mais nenhum, vou pro próximo. O próximo é quem? 3P6. 3P6. Eu tinha 14. Ó, 14. Que eu tiro 6, ficou faltando quanto? 8, certo? Ainda tenho 8 pra colocar. Descendo aqui, ó, o próximo é quem? 4S2. 4S2. Aí eu tinha 8, coloquei 2 lá, ficou faltando quanto aqui? 6 ainda. E descendo aqui, o meu próximo é quem? 3D10. 3D, cabe 10, mas eu tenho 10? Não, eu tenho 6, eu só coloco o que eu tenho, certo? E pronto, acabou. Agora eu tenho aqui, ó, 0. Vamos identificar as camadas. 1 é K, A2 é L, A3 é M e A4 é N. Então, eu tenho quantas camadas? 4, ó. K, L, M, N. K, L, M, N. K tem quantos elétrons? 2. AL, 6 mais 2, 8. AM, 6 mais 2, 8. Mais 6, 14. E o N, 2, certo? Aí, agora é só desenhar. Núcleo, primeira camada, segunda camada, terceira camada, quarta camada, porque ele tem 4. Na primeira, tem quantos elétrons? 2. Ó, 2. Na segunda, tem quantos elétrons? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Na terceira, tem quanto? 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. E na segunda, 2. 1, 2. Pronto, acabou a representação.
certo? Vamos pro próximo. A nossa próxima correção, gente, é os exercícios da página 59 e 60, tá? Que eu passei na nossa última aula. E aí eu vou corrigir agora. Bora aqui, ó. A primeira questão é o seguinte, eu vou ler e aí tem um quadradinho que é o mesmo que tem no livro, tá? Pega o livro pra corrigir. Com base nas características do átomo de ferro, certo? Então ele fala aqui, ó, do ferro, que ele tem o número atômico 26, que a gente acabou de fazer a distribuição, né? E a massa é 56, certo? Complete o quadro. Aí vamos completar. Que elemento é? O elemento ferro. Qual o símbolo do ferro? Se for na tabela periódica, o símbolo do ferro é Fezinho, certo? A representação vai ser como? Fe. Aí o par que fala que em cima é número de massa, né? Então, 56. E embaixo é o número de atômico, 26. Não é assim que ele manda representar? Número de massa, a gente vai olhar para quem? Para A. É quanto? 56. Número atômico, a gente vai olhar para quem? Para Z. 26. O meu tá aqui embaixo, gente, porque na hora que eu fui fazer o quadro, eu não botei, aí eu tive que adicionar depois, tá? Número de prótons. Se o número atômico é 26, o número atômico é igual ao número de próton. Então, se aqui é 26, o número de próton também vai ser 26. E o número de elétron é igual ao número de próton. Se é 26 aqui, aqui também vai ser 26. E o nêutron é a massa menos o número atômico, não é assim? Então, é 56 menos 26. Que nesse caso será o quê? 30. Então, aqui é o nêutron será o quê? 30, tá? Segunda questão. Observe o esquema a seguir e responda os itens propostos. Eu vou pegar o esquema aqui, vou botar aqui, certo? Vou achar uma folhinha aqui pra tentar tampar, pra gente não pescar. Certo? Só pra mostrar aqui pra vocês o esquema. Aqui o esquema. O esquema é esse desenho aqui, ó. Que ele dá o desenho de um elemento, ele não fala qual elemento, né? É o átomo de um elemento X, que tem um núcleo com seus prótons é os positivos, os nêutrons é os verdinhos sem cargas e os elétrons é o que tá em volta. Ele tem 3 camadas, K, L e M, certo? E aí, ele vai pedindo, fazendo algumas perguntas, tá? Bora aqui. Ele quer, a primeira pergunta é saber quantos prótons. Como é que eu vou saber o número de próton? Eu vou saber o número de próton contando quantas bolinhas com sinais de mais eu tenho aqui no meio, tá? Então, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eu tenho quantos prótons? 11, certo? 11. Se eu tenho 11 prótons, eu tenho quantos elétrons? 11 também, porque eles são iguais. Aí eu pergunto na letra B, esse sistema está eletricamente neutro? O que é um sistema eletricamente neutro? É quando o número de próton é igual ao número de elétron. Quando o próton for igual ao número de elétron, ele é neutro. Então, sim, porque o número de próton é igual ao número de elétron. Vocês escrevem no de vocês, tá bom? Aí aqui eu pergunto, ó, o sistema representa um átomo ou um íon? Átomo é aquele que é neutro. Íon é aquele ou que ganhou ou perdeu o elétron, certo? Então, ele é neutro, se a gente acabou de dizer aqui em cima que ele é neutro, então, na verdade, ele é um átomo. Porque ele não perdeu e nem ganhou elétrons, certo? Aí, na letra D, ele pede que a gente calcule a massa. A massa, que é o Azinho, ele é o número de prótons mais neutro. Próton eu sei, ó. Próton aqui, ó. É quanto? 11. Mas neutro eu não sei. E eu tenho que achar. Como é que eu vou achar o neutro? Contando também, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Eu tenho quantos nêutrons? Eu tenho 12, certo? Então, a minha massa é um total de 23 aqui, tá? E considere o elemento X, que é aquele desenho lá, e represente como ele estaria na tabela periódica. A tabela periódica pede para representar o elemento como? A letra, que a gente vai dar para o elemento, que é o símbolo, nesse caso é o X, que ele fala que é o elemento X. Em cima é a massa, 23. E embaixo é o número de prótons, que é o número atômico, que nesse caso é o quê? 11. A gente representa ele desse jeito, certo? Vamos para a página 60. Aqui também a tabelinha que tem lá pra gente completar, tá? Ele fala assim, considere os dados fornecidos e complete as informações da tabela. Então, aqui a gente vai colocar os símbolos desses elementos, aqui o número atômico, aqui o número de massa, aqui prótons, nêutrons, elétrons e a representação aí o IUPAC, tá? Bora aqui. O hidrogênio. Podem usar a tabela periódica, tá, gente? Pode usar. O hidrogênio, qual o símbolo do hidrogênio? Não precisa nem olhar na tabela periódica, porque se aqui tem um símbolo, a representação da IUPAC, eu sei que a letra dele vai ser o quê? O H, certo? Vai ser o H. Bora aqui. Número atômico. Se aqui eu tenho uma representação, como é da IUPAC, eu sei que aqui em cima é a massa e aqui embaixo é o número atômico. Então, se o número atômico que eu tô querendo aqui é 1 aqui em cima também. O número de massa, quanto que eu tenho aqui? 1 também. Próton. Eu disse que o número atômico é igual ao número de próton. Então, quantos prótons? 1. Nêutron, gente, é quem? Nêutron vai ser a massa menos o número atômico, né? Assim? Então, massa menos número atômico. 1 menos 1 dá quanto? Dá 0. E os elétrons é igual ao número de próton. Próton eu tenho quanto aqui? Tem 1. Então, o elétron vai ser quanto? 1 também. Completamos hidrogênio, certo? Lítio. Lítio, o símbolo dele é o Li, já tá vendo aqui na resposta. O seu número atômico é quanto? 3. A sua massa é quanto? 7. Quantos prótons ele vai ter? Se o número atômico é 3, os prótons vai ser quanto? 3 também. O nêutron vai ser quem? O nêutron é a massa menos o número atômico. 7 menos 3, 4. E o elétron vai ser quem? É igual ao número de prótons, que também é 3. E como é que a gente representa? Símbolo, em cima a massa, que é 7, e embaixo o número atômico, que é 3. Ótimo. Magnésio, símbolo Mg. Pronto, Mg. O número atômico, eu não tenho aqui, tá vendo? Mas eu tenho uma dica aqui que pode me dar. Eu disse que número atômico é igual ao número de prótons. Se o 12 aqui é o número de próton, o número atômico vai ser quanto? 12 também. Concordam comigo? Vai ser 12. A massa é o número de nêutron mais próton. Se eu tenho 12 nêutrons e tenho 12 prótons, 12 mais 12 dá quanto? 24 de massa. E os elétrons vai ser quanto? Elétron é igual ao número de próton. Se eu tenho 12 prótons, eu vou ter 12 elétrons. E como é que a gente apresenta o símbolo? Em cima é a massa, que é 24, e embaixo é o número atômico, que é 12, tá? Ferro. Qual é o símbolo? A gente vai pegar aqui, ó, na representação, Fe. Qual vai ser o número atômico? A gente vai pegar aqui, ó, 26. Qual é a massa? Aqui em cima, 56. Qual é o número de prótons? O número de prótons é igual ao número atômico. Então, se é 26, aqui também é 26. Qual é o número de nêutrons? É massa menos número atômico. Então, 56 menos 26, 30. E qual vai ser o elétron? O elétron é igual ao número de prótons. Se é 26 lá, aqui também é 26. Pronto. A prata é a G, certo? Aí, quais informações aqui que eu tenho? Eu tenho do nêutron e tenho do elétron. Eu sei que o elétron, se o elétron é 47, os prótons também é 47 e o número atômico também vai ser 47, porque é tudo a mesma coisa, tá?
E a massa é um somatório de número atômico ou de número de prótons e número de nêutrons. Então, 47 mais 61 dá quanto? Dá 108, certo? De massa. E como é que a gente representa aqui? Ó, AG é o símbolo, a massa em cima, 108, e embaixo é o número atômico, que é o quê? 47. Pronto. E aqui agora, o mercúrio, que o símbolo é o Hg. Qual é o seu número atômico? Não tem, mas eu tenho o número de elétrons, e eu sei que próton é igual a elétron e número atômico é igual a elétron, certo? E qual é o número de nêutron? O nêutron é a massa menos o número atômico. Então, 200 menos 80 dá quanto? Dá 120, certo? E aí, o que acontece? E aqui a representação, Hg, 200 aqui em cima e 80 aqui embaixo. Pronto, perfeito. Quarta questão. Com base nos seus conhecimentos sobre átomo e íon, responda as questões propostas. Como são formados os cátions e os ânions? Ó, tanto o cátio quanto o ânion são íons, certo? São íons os dois. Cátion é formado quando ele perde elétron, tornando o átomo mais positivo. E o ânion é formado quando ele ganha elétron, tornando o átomo mais negativo, certo? Letra B. Qual a diferença entre um íon e seu respectivo átomo de origem? Se eu tenho um átomo de origem e ele se transforma em um íon, é porque ele ou ganha ou perde elétron, certo? Então, a diferença é exatamente essa. Porque o íon, ou ele vai ganhar, ou ele vai perder elétron. O que acontece com o número de massa de um átomo quando ele perde ou ganha elétron? Ó, quando ele ganha, o elétron tá onde? Tá na eletrosfera, tá? A massa é o núcleo. E o elétron tá na eletrosfera. Então, quando a gente ganha ou perde elétron, a gente mexe aonde? Na eletrosfera. A gente não mexe no núcleo. Então, quando um átomo ele se transforma em cátion ou em ânion, o núcleo continua igual. Então, a massa continua a mesma. A gente não mexe na massa, tá? Então, bora aqui, ó. E quinta questão. Ele pede para considerar o átomo de nitrogênio, certo? Que ele tem 7 prótons, 7 nêutrons. E ele fala que ele ganhou 3 elétrons, esse átomo de nitrogênio. Qual é o número de massa? A massa é quem? É prótons, 7. Quantos nêutrons? 7. Então, 7 com 7, 14. A massa é 14. Qual é a carga presente no núcleo? A carga, o núcleo ele é formado de próton e de nêutron, né? Assim, dentro do núcleo eu tenho esses dois. Nêutron tem carga? Não. A única carga que tem é o quê? É o positivo do próton. Então, eu tenho quantos prótons aqui? 7. Então, a carga do núcleo vai ser mais 7, que é justamente a carga do próton. Qual é a carga presente na eletrosfera? Ó, se ele tem 7 prótons, ele teria que ter 7 elétrons. Aí a gente vai falar menos 7, a carga da eletrosfera, certo? Mas tá errado. Por quê? Porque eu tô dizendo que ele ganhou 3 elétrons. Então, ele tinha 7, mas aí ele ganhou 3, 7 com 3 dá quanto? Dá 10. Então, a carga da eletrosfera vai ser o quê? Menos 10. Por quê? Por que menos? Porque o elétron é negativo. Então, eu tenho que representar a carga de forma negativa. Então, a carga da eletrosfera é menos 10, porque era 7, só que ele ganhou 3, ficou menos 10, certo? E qual é a carga do íon? E se esse íon é cátion ou ânion? Ó, bora aqui. Ele tinha 7 elétrons, certo? Aí eu disse que eu adicionei mais 3 elétrons, certo? Eu adicionei mais 3. Então, menos 7 menos 3 dá quanto? Menos 10.
Quem é mais eletronegativo? Antes ele era 7 vezes negativo. Agora ele é quantas vezes? 10 vezes negativo. Então, ele é um cátion ou ele é um ânion? Ele é um ânion, porque quando ganha, a gente fala que é ânion. E como é que a gente representa? A gente vai botar nitrogênio. E como é a carga desse ânion? Se ele ganhou, ele se tornou mais positivo ou mais negativo? Mais negativo. Por isso que eu boto menos aqui. E do lado eu ponho o número, que é a quantidade de elétrons que ele ganhou. Ele ganhou quanto? Ele ganhou 3, então 3. Então, quando eu olhar isso aqui, eu vou ver assim, ó, ele é um íon, porque tem carga. Agora, ele é um ânion cátion, ele é um ânion, porque negativo é ânion. Por quê? Porque ele ganhou quantos elétrons? Ele ganhou, ó, 3 elétrons. Se aqui tivesse 2, 2 elétrons. Se aqui não tivesse nada, 1 elétron. Se tivesse 4, 4 elétrons, certo? Se fosse mais, quer dizer que ele perdeu. Mas como ele ganhou, é negativo. Então, é isso aí o que a gente tem pra hoje, tá, gente? Um beijo.